dando continuidade ao entendimento dos tipos de dados que podem ser passados para variáveis, a gente agora vai falar do tipo de dados array, ok? Vamos entender o seguinte, né? Vamos voltar aqui à nossa ilustração. Eu vou abrir novamente aqui o Fireworks, tá? E a gente vai falar sobre o tipo array. Você talvez no colégio já tenha visto matrizes, né? Então o array, ele em linguagem Portugal, né, que é a linguagem portuguesa acerca da programação, na linguagem Portugal ele é conhecido como matriz, né? E aqui ele vai ser chamado de array. Eu confesso para você que a tradução de array, eu nunca tive a curiosidade de ver, mas falando aqui durante essa aula, eu acabo me pegando aqui, ó, ele é uma variedade, né? Ele é uma variação. E aí você entenda depois por que esse conceito tem esse nome, né? Você vai ver o conceito aqui comigo, ou se você já viu, você vai só ver como é que ele é trabalhado aqui dentro do Wix, tá bom? Vamos entender o seguinte. A gente tem uma variável, certo? A gente tem a memória, certo? E aí essa memória, ela vai trabalhar com... Deixa eu pegar um outro quadrado aqui. Ok? Essa memória, ela vai trabalhar com uma variável. Vamos imaginar, ó, que a gente acabou de criar uma variável aqui, tá? E ela foi tipificada como um array. Então, não bastando, né, que a variável ela seja uma alocação da memória, esse tipo de variável aqui, ele nos permite, né, fracionar o valor que a gente tem dentro dele, né? Então, é como se fosse né, se a gente entendesse, a variável, ela nos permite criar dentro dela diversas ramificações, tá vendo? Tá? Então, a própria variável, ela é como se ela virtualizasse o processo de fragmentação da memória e endereçamento num tipo chamado array, tá? Então, só para você entender aqui, né? Então, um array, basicamente, ele é declarado da seguinte maneira. Eu, normalmente, o declaro assim, let, né? Vamos dar um nome a uma variável qualquer, né? Meu array, assim, né? É igual, abro e fecho, colchetes aqui. Isso aqui já fez dele um array, tá? Então, se eu disser, por exemplo, que meu array é igual a Carlos, a gente vai ter um erro, porque o tipo array, lembra? Ele foi tipificado dinamicamente, aí a gente não consegue passar. Mas eu consigo, por exemplo, dizer que meu array no índice 0 recebe Carlos. Aí ele entende como ok. Lembra que a gente falou que o array, né, ele pode se ramificar em vários, né, assim como a memória faz? Então, um array ele pode crescer infinitamente, né, ele pode ter índice, mas ele começa do zero. Tá? Então ele pode ter índice 0, ele pode ter, né, índice 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Então meu array, ó, no índice 1 recebe Carlos, no índice 2, né, aqui, ó, ele recebe, ó, Carlos, Maria, tá vendo? José, tá vendo? Então a gente tem um array que foi fragmentado em 3. Então, para a gente entender o que aconteceu com a memória nesse processo, né? Ele foi fragmentado em 3. Então, aqui tem Carlos, aqui tem Maria, aqui tem José. E dentro da variável que está dentro da memória, certo? Está acompanhando esse meu raciocínio? Está chegando aí o que é um array, né? É uma variável que se fragmenta em vários índices. O nome técnico, tá, para essa numeração que a gente dá aqui para os endereços da variável é índice, ok? Então, meu array no índice 0 é como se ele fosse uma outra variável e o índice 1 é como se fosse também uma variável. Existem muitos métodos de se tratar array. Existem alguns que são populares, a gente vai ver até alguns mais para frente, mas basicamente é assim que se atribui valor a um array. Vamos tentar uma outra coisa aqui, ó. Meu array no índice 0 é igual a 2. Tá vendo? Ó, você pode ver. Então, se a gente botar aqui, ó, console.log, ok?
em meu array. Vamos ver como é que ele faz essa amostragem para a gente desse processo. A primeira coisa que a gente tem que observar, ó, ficou 2, Maria, José. Eu quero que você deve ter percebido aí que algo aconteceu. Apesar de eu ter colocado aqui um string, ó, meu array no índice 0, ele não é marcado como um string, né? O índice 0 não passa a ser uma variável do tipo string. Ela é marcada aqui como uma variável do tipo n, certo? Esse n aqui é o que define essa variável como sendo um tipo dinâmico, né? Que pode, ao longo do tempo, mudar até de tipo, ok? Então, eu passei aqui um string e aqui eu passei um número, e eu poderia vir aqui no índice 0 de novo e passar um booleano, tá vendo? Igual false, certo? Então, a gente bagunçou aí o índice 0, ok? Então, sem problema nenhum, a gente consegue fazer isso, porque o tipo é array, tá? E as várias ramificações desse array, eles são do tipo n. Então, a variável aqui, né, o nosso azul ali, ele é do tipo array, né? Deixa eu botar um Arial aqui para a gente ver. Então, o azul ali que a gente definiu é do tipo array, certo? E esse array, ó, esse azul aqui é um tipo array, que a gente chamou de meu array, e esse array, ele foi ramificado em n's, e a gente vai ramificando ao longo do processo, aí a gente bota, né? Também é um método muito popular de se usar, não é a gente passar o número, é colocar meu array.push, né? Que aí eu empurro no fim da fila o Juliano, tá? Então, se a gente for lá, você vai ver que o Juliano, ele automaticamente, ele entrou no nosso array como índice 3, tá? Porque ele foi empurrado para o final da fila. Então, isso é muito mais popular. Tá? No array, a gente basicamente coloca o que a gente quiser. Então, a gente define um array dessa maneira aqui. Também é muito comum, ó, a gente usar arrays da seguinte maneira. O meu array Carlos, tá vendo? No índice 0, a gente basicamente está fazendo a mesma coisa. Ó. Maria, separando sempre por vírgulas. A gente vai criando um array. Ó. José e Juliano. Isso aqui é o mesmo resultado que a gente viu anteriormente, ó, índice 0, vírgula, índice 1, vírgula, índice 2, vírgula, índice 3, né? Também é comum se escrever arrays da seguinte maneira, né? Colocando assim. Como for mais legível para você, é como você vai fazer, tá bom? Ali para ficar ok. Então tá aqui, ó, meu array Carlos, Maria, José, Juliano. Se a gente for olhar lá, você vai ver que o resultado é o mesmo, tá? A gente já inicializou o array, tá? Aí eu vou fazer uma cópia aqui desse array, ó, que bacana, tá bom? E você vai ver, e esse aqui vai ser o meu array 2, e o meu array 2 vai ter Carlos, Maria, José, Juliana, e a gente vai fazer o seguinte, no meu array 2, nesse índice aqui, eu vou passar o meu array, tá? Você vai ver que dentro de um índice de um array, eu posso até colocar outro array. Na verdade, eu posso colocar qualquer coisa. Tá? Porque eu fui ler aqui, eu deveria ter lido o meu array 2, para que a gente visse ali o array lá dentro. Posso colocar qualquer coisa dentro do array, tá vendo? Porque ele é do tipo N, então ele aceita qualquer tipo de objeto. Eu poderia trocar aqui o Carlos, por exemplo, né, nessa estrutura e colocar, né, no meu array 2 aqui uma data e por aí vai. Então, trabalhar com arrays é uma coisa muito comum dentro da programação e você vai ver muito array aí, tá? Mas só vamos fixar na mente esse conceito de que o array é um tipo de variável que me permite, né, que permite essa estruturação fragmentada, dinâmica, tá? E que o índice começa no 0, tá bom? E que todo fragmento do array, ele vai ser do tipo N. Então, a tipagem, ela é dinâmica, eu consigo modificá-la ao longo do processo, ok? Então, tá aqui o array e a gente vai vê-lo mais para frente também em outras situações. Vamos para a próxima.